o Liverpool tava com algum imã na bola e ela tava batendo muito na trave, que é de metal pelo visto. Eu nunca vi uma bola bater tanto na trave. Enfim, cara, hoje análise de Manchester United contra Liverpool. A partida que terminou em 2-1 pro Manchester United, com gol de Harry Maguire e Bryan Mbeumo. O Liverpool marcou um gol com Cody Gakpo. Uma partida que eu tinha expectativa de uma vitória do Liverpool, a recuperação finalmente deles, que vinham de um momento bem complicado, cara. E assim, não foi uma vitória, particularmente foi um jogo que foi bem balanceado, mas teve uma dinâmica em cada lado. O Manchester United se defendia enquanto o Liverpool atacava. Cada um tinha um plano em si pra encarar a partida e eu não diria que tem um grande favorito aqui, eu diria que na verdade foi bem equilibrado, só que o Liverpool perdeu muitas oportunidades e o Liverpool hoje vive um problema grave, tanto na defesa quanto no ataque. A gente vai conversar sobre isso aqui, o momento atual de Mohamed Salah e outras coisas durante essa análise. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, particularmente isso aqui é um duelo de Big Six, foi na casa do Liverpool, por isso também eu esperava realmente uma vitória, né? Em Anfield, normalmente, o Liverpool é muito dominante. Inclusive, tinha muitos anos, né? Que o Manchester não ganhava em Anfield, um negócio assim. Então, realmente é difícil. Os times em casa, normalmente, eles têm muita vantagem, né? O Chelsea, durante anos, teve muita vantagem na própria casa. Mas hoje não foi respeitado essa vantagem, não, cara. O jogo começou em desvantagem muito rápido, cara. Um gol relâmpago ali de Bryan Mbeumo no começo do jogo já desequilibrou tudo. E o Manchester fez uma coisa que ele sempre faz, né? Nesses inícios de partida, que é quando marca um gol, ele fica bem mais compactado e ele se defende mais do que ataca, mesmo que seja 1-0 e não importa o adversário, o que necessariamente é um problema, ok? Porque tem adversário mais fraco que você não pode dar campo, que você não deveria ficar tanto pra trás em campo. Então é como se o Manchester fosse atrair o adversário pro seu campo, tomar muitos ataques a partir do primeiro gol que ele marca, em vez de abrir uma vantagem mais larga. Muitas das vezes é o que eu vejo como problema, mas hoje até que funcionou bem. Eu diria que o Manchester apresentou padrões defensivos hoje que eu gostei, deu pouco espaço, realmente os jogadores do Liverpool tiveram que trabalhar muito para criar as oportunidades. Eu diria que é uma evolução defensiva muito grande e que eu acho que é o que traz o brilho para essa partida aqui, cara. Isso surpreende também muito a minha expectativa, né? Porque quando você junta o fato do Liverpool ter perdido muitas oportunidades, junto do Manchester ter realmente sido muito compacto, muito difícil de você realmente atacar eles e ainda aproveitar muito bem os contra-ataques, você percebe o quanto esse jogo foi fora do padrão, né? E o Manchester hoje apresentou uma identidade, algo que tá em falta há mais de um ano com o Ruben Amorim, cara. Desde que ele chegou até hoje, ele não conseguiu dar uma cara pro Manchester United. Eu já falei aqui no canal que eu acho o Ruben Amorim bem mais defensivo do que ofensivo, e eu vou continuar seguindo falando isso, porque é o fato, cara. Hoje você vê, quando ele vai pra partida mais equilibrada, você vê que padrões defensivos estão muito acima de qualquer outra coisa em campo. Não é criatividade, não é ofensividade, é sempre defesa. Uma defesa sólida para poder atacar. Quando você olha pras estatísticas, fica claro o protagonismo do jogo e quem ditou o ritmo. O Liverpool teve 64% de posse de bola, 2.75 de XG contra 1.34, 5 grandes chances e 19 finalizações. Só que o Manchester United não ficou tão atrás quanto vocês pensam. Apesar de, quando você olhar pro XG, eles ficam atrás, em grande chance eles criaram 5 também, conseguiram 12 finalizações. E eu diria que muitas das vezes parou ali, né, naquela questão de não ter muitos jogadores para poder construir a jogada, porque eles estavam muito preocupados com a defesa, já que eles queriam poder manter o placar. Eu acho que até um empate estava muito bem-vindo para Ruben Amorim e não necessariamente ganhar, porque o Liverpool é um time difícil, atual campeão, né, da Premier League, então tem aquela dificuldade toda. Então ele já estava pensando muito nisso. Acredito que isso foi um definitivo pro jogo. Então o Liverpool na dinâmica de atacar sem parar e o Manchester de se defender e aproveitar as oportunidades no contra-ataque ou em colocar os seus jogadores no campo de ataque em um momento mais rápido, mais curto, só que construir com mais velocidade e realmente chegar ao gol muito rápido. E teve alguns momentos que realmente parou pela zaga do Liverpool, porque se a jogada desse continuidade, realmente dava pra fazer um gol ali. Acho que foi muito interessante, até quando a gente olha pra formação que foi pra campo. Quando a gente bate o olho na formação, a gente percebe aqui, né, que o Manchester United vai com a sua formação padrão, mas ela foi executada de uma maneira um pouquinho diferente. Claramente, os jogadores estavam bem mais baixos em campo e havia uma armadilha de contra-ataque que normalmente era acionada por essas três figuras. A ideia principal que eu noto dessa formação era acionar uma figura à direita e ele inverter a bola para a esquerda para achar um jogador, ou acionar uma figura à esquerda e inverter a bola para a direita, ou também, né, acionar um dos alas ali para fazer uma construção direta ali e criar essa ligação entre ala e ponta, ou ala e atacante, né, ou meio atacante que você queira imaginar. Então esse 3-4-2-1 funciona muito bem, principalmente nas construções do jogo, e quando não achava esses espaços nos lados do campo, ou acionando uma dessas figuras do ataque, para já gerar o contra-ataque, já sair na cara do gol, eles também utilizavam o meio de campo, né, Bruno Fernandes foi essencial para muitas construções do jogo, e Casemiro só tava dando equilíbrio pra partida. Eu tive algum medo quando eu bati o olho na formação do Manchester United, pensando muito na esquerda do campo, né, porque a gente tem Dalot e Luke Shaw juntos, e vocês acompanham os jogos do Manchester, não tem nenhuma confiança nessa duplinha aqui, então eu fiquei realmente ali, cara, isso aqui é perigoso, isso aqui é problemático, talvez isso aqui dê merda, só que não deu, cara, eles conseguiram fazer o papel deles. E aqui eu cito um padrão muito importante da gente falar, cara.
Tem jogador que tem muita qualidade, essa qualidade a mais que ele tem, ele consegue ser mais do que só uma função em si, né? Tem aquele volante que ele não tem muita coisa pra entregar, mas às vezes tem aquele volante que ele tem um a mais, ele tem um passe, ele às vezes chega à frente e faz um gol, aí tu vê um a mais do cara. Na zaga é a mesma coisa. O Manchester não tem muitas opções pra zaga que tragam um todo. Eles pegaram e colocaram o Luke Shaw aqui muito pra ter um cara que sabe circular a bola também. Eu imagino que é muito por isso que ele tá fazendo isso. E é bem comum, ok? Numa linha de 3 é muito comum. Mourinho mesmo, quando ele passou pelo Fenerbahçe, ele fez muito disso, né? Ele pegava os dois laterais e ele colocava na linha de zaga, porque os caras conseguiam manter o nível da marcação e tinha circulação de bola. Quando esses laterais não estavam na linha de zaga, a circulação de bola era terrível e o time não conseguia sair da linha de defesa ou saía muito mal e aí a construção era muito lenta. Mourinho tava revoltado com isso na maior parte do tempo porque os zagueiros que ele tinha disponível não sabiam fazer esse papel numa linha de 3. E eu acredito que o Ruben Amorim vem vivendo a mesma coisa. Eu já falei que o elenco não tem 100% do encaixe perfeito, então ele tem que arrumar soluções e adaptações e até por isso esse jogo é perigoso, porque a transição de Luke Shaw ela é bem mais fraca do que outros jogadores, então muitas das vezes quando você aciona alguém em velocidade em cima dele, ele não consegue voltar pra marcar. Apesar disso, eu elogio o Manchester United na recomposição defensiva e em jogar correndo pra trás. O Manchester hoje jogou correndo pra trás muito bem, quando subia a linha já sabia descer no momento certo, tava construindo com calma e mantendo sempre o equilíbrio em campo. Isso ajudou a controlar o Liverpool, que por mais que esteja em uma má fase, tem um ataque brutal. Esse 4-2-3-1 do Liverpool, que vira na maior parte do tempo um 4-2-4, onde você tem uma transição muito direta dos volantes para os atacantes, com um ataque móvel, claramente um ataque móvel, é bem perigoso. Esses jogadores, individualmente, eles são muito perigosos, mas hoje faltou de alguns desses jogadores, né? E a gente viu um jogo muito na esquerda do campo, onde só Cody Gakpo era acionado o tempo inteiro. Ele faz o gol e ele realmente, cara, tentou muita coisa, um monte de bola na trave, um monte de lance ele criou. Toda hora era com ele criava os lances, ele fazia os cruzamentos. Ele é o melhor jogador desse início do Liverpool, cara. Disparadamente consistente e bom, cara. Ele simplesmente sabe o que ele tá fazendo com a bola no pé, ele sabe gerar espaço, ele dribla, ele cria, ele tem passe, ele tem inteligência, ele sabe o momento de fazer a corrida, ele fecha muitas das vezes como um camisa 9 ali dentro da área. Em vários momentos desse jogo vocês viram isso, então ele foi essencial pra essas construções aqui do Liverpool, cara. E realmente, a gente tem que tirar o chapéu, só tinha um homem ali, cara. E o resto do ataque móvel também tentou algumas coisas, mas nada funcionava muito bem, o meio de campo também não tava conseguindo fazer a transição do jeito que normalmente consegue, né? E o ataque do Liverpool não funcionava, até pela defesa muito bem postada do Manchester. Elogio de novo, né? Esse padrão defensivo que funcionou muito bem. E os laterais entregando muito pouco nesse início de temporada, eu acho que é algo a se cobrar também. Eu acho que hoje faltou um pouquinho deles. E claro, no gol, não deixando de falar dos goleiros aqui, cara, os goleiros, né? Quando a gente olha aqui, a nota tá certa. 8.4 para um e 5.4 pro outro, porque teve um claro goleiro que foi protagonista hoje e o outro que tá muito abaixo de Alisson. O brasileiro Alisson faz muita diferença, cara. Seja nos passes, seja no pensamento, seja em receber a bola e já conseguir fazer a bola transicionar mais rápido pro ataque e também na defesa, né? Esse goleiro pra mim me passa nenhuma segurança. O primeiro gol, pra mim, era bastante evitável. Eu acho que é isso que a gente tem aqui de formação. O Liverpool poderia fazer aquele padrão onde ele tem uma linha de 3, onde ele usa um volante pra construir o jogo, mas usou uma linha de 4 hoje e realmente ficou mais postado do que o normal. E eu acredito que eles estão corretos, pois o ataque do Manchester em velocidade é muito perigoso. Eles tinham que manter o mínimo de equilíbrio defensivo, até porque o Liverpool tá se defendendo muito mal em todos os jogos. Então o Liverpool hoje se defende melhor, mas não é o suficiente pra bater o Manchester United e parar o ataque deles, cara. Assim como o Manchester conseguiu criar qualquer momento de ataque ali, você vê o perigo claro ali, ele chegando ao ataque sem ter muito com quem consiga parar, ok? E aí, muitas das vezes, fica nos pés de Van Dijk, né? Terminar o lance. E foi brilhante hoje e ajudou bastante, mas não é o suficiente. O Liverpool precisa demais, cara. Vamos seguir aqui essa análise. Apesar do Liverpool ter criado muito volume e figuras como Mohamed Salah perder muitas oportunidades, eu diria que o placar não é tão injusto, porque pra mim um time executa o jogo melhor. O Manchester, pra mim, ele foi um time melhor hoje que o Liverpool. O Liverpool demonstrou muitas falhas. O Manchester demonstrou talvez um pouco de falta de ímpeto ali, de bater de igual para igual, até pelo momento atual deles, né? Talvez não tenha aquela confiança. Eu sinto que com mais confiança o Liverpool poderia ter sido bem mais dominado, né? O jogo poderia ter tido uma posse de bola mais equilibrada. O Ruben Amorim do passado consegue fazer esse tipo de coisa, né? No esporte ele desafiava time de Big Six. Imagina no Manchester, ele poderia estar fazendo mais. Então é algo a se pensar. Mas mesmo assim eu entendo o lado dele. E eu acho que hoje, né? Vendo o time que o Liverpool é, você fazer o gol e você segurar o jogo e você se defender bem, é algo que eu tiro o chapéu, eu acho que tá correto. Agora não pode fazer isso contra o Burnley, como foi a partida contra o Burnley, que foi bem feia. O Manchester não tá jogando tão bem assim, cara. Inicia muito bem contra o Arsenal, mas os outros jogos são bem decepcionantes. E hoje, finalmente, mostrou o jogo do nível que foi aquela partida contra o Arsenal. Hoje a gente consegue ver uma redenção de Ruben Amorim nos padrões que ele traz pra campo. E eu diria que ele foi o melhor técnico hoje, ele se saiu melhor. Também os jogadores do Manchester, com a dedicação que eu não vejo já há muito tempo, correram pelo time, eles fizeram acontecer. Eu acho que as escolhas de Ruben Amorim, a maioria delas eu não critico. A única que eu faço uma crítica é Mason Mount.
Mount, na formação eu não gostei dele estar ali, cara. Particularmente, eu não gosto de Mason Mount como titular. Eu acho que tem figuras melhores dentro do elenco que você poderia estar utilizando, que não fosse ele. Mas eu entendo o lado dele, porque ele não poderia colocar Matheus Cunha, porque ele queria um ataque mais móvel ali em velocidade, e aí Matheus Cunha talvez seja uma escolha melhor pra isso, até pra não ter aquele X1 de marcador contra o centroavante principal deles, porque Van Dijk acaba ganhando, né? Então, eu entendo o lado dele quando ele fez isso aqui. Ele tava preocupado mais com a transição em velocidade e qualquer outra coisa, então não tá errado de fato, né? Aí você pensa, pô, mas e Bruno Fernandes? Não podia estar no ataque? Podia, mas aí a criatividade do meio de campo não ia existir. Vocês estão vendo nos jogos que falta criatividade no meio de campo, né? Na zaga mesmo volta a falar. Eu acho que ele escolhe Luke Shaw em vez de um Raven, porque Luke Shaw vai transicionar melhor a bola, ou adaptar um outro jogador na esquerda ali, que ele poderia fazer isso, e usar outro zagueiro ali que tinha disponibilidade, ou usar um Mazraoui também ali na linha de defesa e trazer alguém pra esquerda. Ele poderia, mas a transição do jogo dele ficaria mais fraca. Eu acredito que é muito nessa casa. Então as escolhas dele, apesar de você poder questionar algumas delas, eu acho que tá correta pra partida, pra o que era necessário, e deu certo. Ele foi, acho que o melhor em campo hoje. O gol do Manchester United, o primeiro, cara, eu acho que o Liverpool pensou que seria fácil controlar o início do jogo, e aí tomou aquela transição, 2 minutos de jogo, e Embeumo na cara do gol. O goleiro poderia ter parado, volto a falar. E foi um gol ali muito bem feito, né, da duplinha Embeumo e Diallo, que tem sido a melhor. Eu acho que é uma duplinha que eu tiro o chapéu aqui, tem saído muito bem nos jogos. Eu acho que muita gente tá falando como se Embeumo fosse esse grande destaque ali, e na verdade é muito porque Diallo tá daquele lado. E aí a vida de todo mundo é mais fácil, seja na defesa ou no ataque também, ok? Ele tá saindo muito bem, cara. Diallo é realmente um jogador incrível, a dedicação dele é impressionante. A gente tem o gol do Liverpool que tava ensaiado, né? Já era muitos e muitos ataques. Gakpo merecia aquele gol, e ele consegue, né, a bola pra ele só finalizar ali, né, num lance que começa com Florian Wirtz, que veio do banco. Ele consegue fazer aquele lance ali. Apesar disso, a partida de Wirtz pra mim não é grande coisa não, hein? Ele conseguiu aquele lance, mas do resto ele não jogou muito bem. Mas Gakpo tava merecendo muito um gol, cara. Tava merecendo muito o gol dele, e finalmente saiu. Eu acho que quando muda as coisas no segundo tempo, o ataque melhora bastante, no meu ponto de vista. Eu critico aqui o treinador do Liverpool por não levar Ekitike como titular da partida. Eu acho que era melhor ter Ekitike contra o time do Manchester United, porque quando você olha pra zaga do Manchester, tem alguns jogadores lentos ali. E Ekitike, cara, na técnica ele ganha de qualquer um. Se você não for rápido o suficiente, cara, toma um drible ali e acabou, velho. Ekitike é um jogador que tá jogando melhor que Isaac no atual momento, então eu acho que seria uma escolha mais interessante pra esse jogo. E aí, por último, a gente tem, né, um cruzamento brilhante de Bruno Fernandes. Passe de primeira, né, não sei se dá pra dizer que é um cruzamento, ele simplesmente, sei lá, mano, ele fez algo tecnicamente lindo de ver e colocou a bola na cabeça de Maguire, que mandou no canto do gol. Maguire, ele tem essas habilidades técnicas um pouquinho acima de outros zagueiros, né, ele impressiona um pouco nisso, e a finalização dele de cabeça é uma delas, né, ele de cabeça é brutal, e mais uma vez, ele de cabeça decidiu no jogo do Manchester United, né, e mostrou uma liderança muito grande com o Ruben Amorim. Maguire é outro jogador, de fato, assim, desde que ele chegou, Maguire é realmente um jogador que mostra muito mais. Apesar disso, tem seus defeitos e problemas que talvez poderiam ter sido aproveitados pelo Liverpool nesse jogo se tivesse feito outras escolhas em campo, eu acredito. Enfim, eu acho que é isso, cara. A arbitragem, pra mim, ela não foi bem, ok? Eu acho que a arbitragem foi bem mal, tenho que falar isso aqui. Ele tava esquisito, eu não gosto muito desse árbitro que foi pra campo, né, o Michael Oliver, não sou muito fã. E realmente, acho que a arbitragem dele é ruim. Mais uma vez, né, não fugiu muito do padrão, não gostei muito, eu acho que ele atrapalhou um pouco o jogo. E agora a gente vai falar de quem jogou mal, quem jogou bem e tudo mais. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, pra você, torcedor do Manchester United, que quer mais vídeos aqui no canal, torcedor do Liverpool também, que sempre me pede aí, tá tendo vídeo, valoriza, deixa o like aí, valoriza o vídeo. Agora a gente vai falar de quem jogou mal, quem jogou bem aqui na partida, vou definir esse vídeo aqui com esses jogadores. Vou começar pelo Liverpool, vou falar primeiro de quem jogou mal, cara. Tem várias figuras, os dois laterais foram mal, principalmente Milos Kerkez. Acho que hoje ele não só tava frágil em criatividade e no ataque, como na defesa também, e normalmente é o destaque dele, né, então ele foi muito mal hoje. O goleiro Mamardashvili, terrível, não gostei. No meio de campo, Alex McAllister, eu acho que ele foi um elo frágil, né, tava dependendo muito de um só volante, mais uma vez, né, é algo muito padrão ali do time do Liverpool. E Mohamed Salah, né, que momento, né, que momento de Mohamed Salah, cara. Ele tá me lembrando Phil Foden, né, que fez uma temporada de gênio, aí na outra ele simplesmente esqueceu como joga futebol, cara. Tá indo pro mesmo lugar, velho. Ele faz talvez a melhor temporada da carreira dele e depois esquece como é que joga futebol. Hoje ele praticou soccer em campo, um negócio feio mesmo. Não tenho nem do que falar, velho. O resto eu não vou reclamar tanto, né, o 9 podia fazer mais, mas ele tá em uma fase, ele tá jogando mal mesmo em todo jogo que ele vai, então não tem muito do que falar, né. Não posso reclamar muito dele, porque quem escalou ele é bem mais culpado do
que ele. Eu acho que ele deveria ter escalado o jogador dele que tá saindo bem, né? Mas enfim. Agora, que jogou bem no Liverpool, gostei muito da partida dos zagueiros, principalmente de Virgil van Dijk. Acho que absurdo, assim. Tem muitos lances ali que a leitura dele e a experiência falou. Mais alto ali, ele definiu o lance sozinho, incrível. Szoboszlai jogou bem em todo lugar que ele ficou. Foi um bom jogo dele. Eu acho que ele foi um bom jogador. E pra mim, o melhor em campo do Liverpool, pra mim, foi Gakpo. Não tem do que falar, cara. Gakpo, ele foi tudo ali no ataque. Ele tentou tudo. Muitas bolas na trave. Um pouco de azar, né, cara? Porque eu acho que ele poderia ter feito mais em campo. E ele criou muito, cara. Assim, um jogador que impressiona, porque a fase do Liverpool não é boa, mas ele tá bem em campo. Ele tá produzindo muito. E agora, cara, o Manchester United, cara. Vamos lá, que jogou mal no Manchester. Não gostei da partida de Mason Mount. E, cara, Dalot, ele tava de sacanagem, velho. Assim, eu juro que eu não entendo o gosto por Dalot, mano. É uma coisa que eu me questiono muito. Que jogador desgraçado, velho. Assim, eu fiquei irritado assistindo, velho. Porque teve umas bolas que ele perdeu, uns lances que ele matou contra-ataque, que eu fiquei, mano, cara, que isso, velho. São muitos erros ali. E eu tava prestando atenção dele no sem bola também. Tava me irritando muito. Ele era o único que tava mais lento. E, cara, lembrando, Dalot é um atacante, mano. Como é que Dalot sabe fazer a composição melhor que ele, cara? Pelo amor de Deus, cara. Acorda, mano. Acorda, cara. Acorda. Qual é, Dalot? Vamos jogar futebol, cara. Ele realmente hoje eu não gostei, cara. Achei muito mal mesmo. Ele sim, conseguiu jogar a partida direita porque todo mundo tava jogando bem, mas, mano, quase que a força. Quase que a força. Se fosse um jogo diferente aqui onde a galera não tá bem, ele ia acabar de ferrar com o Manchester, cara. Realmente decepcionante. Agora, que jogou bem no Manchester, cara. Vamos começar Bruno Fernandes, muito bem. Maguire, outro jogador que foi bem. Dalot, brilhante, fez a função dele com maestria. E Bryan Mbeumo tem sido o jogador mais letal do Manchester. Não diria que o atacante mais produtivo, né? Tem outros atacantes que produzem alguns lances de perigo ali que é até mais interessante que ele. Ele não tem sido tão perigoso assim em criar lance, mas ele tem sido a figura ali que se aciona em velocidade pra definição. Interessante, ele tem sido perigoso. E é um jogador que ele tem que ser, cara. Ele custou a mesma coisa que Matheus Cunha, então ele vai ter que entregar algo parecido. Vai ter que entregar em campo, cara. É isso. E pra mim, o MVP do Manchester. Lamens, cara. Eu não falei nada até agora dele, mas eu tenho que falar, velho. Assim, se o Manchester não tomou um gol por causa desse cara, que goleiraço, velho. Foi muito bem. Pra alguém que tá iniciando na Premier League, que tá chegando, ele tá indo muito bem. E ele tá me lembrando o Petrovic do Chelsea, cara. Ele tá me entregando padrões parecidos com o que Petrovic fazia no Chelsea. É um jogador que você vê que é jovem, você não tem essa garantia toda, né, de que ele vai jogar super bem e tudo mais. Mas me lembra quando o Petrovic começou a ganhar oportunidade e ele fazia umas defesaças assim, ele fechava o ângulo e é isso. Atacava e ele continuava fechando o ângulo. Só quando o Chelsea vacilava muito, né, porque na época era muito exposto, aí tinha o gol, cara, mas no geral, mano, era muita defesa boa daquele goleiro. E hoje ele é um dos melhores goleiros da liga. Não tem do que falar. E Lammers tá se caminhando pro mesmo caminho, cara. Pode ser que ele seja titular absoluto no futuro. Gostei. Ele tem apresentado padrões que é muito bom. Não quer dizer que ele vai manter. E não quer dizer que ele seria o titular absoluto do Manchester. Pode ser que o Manchester traga outro nome aí maior do que ele. A parte boa é que você tem pelo menos um goleiro bom hoje no elenco. Porque antes era 3 goleiros ruins. Então tá bem. Pelo menos tem um cara ali que você pode botar em campo. Um jogo grande e ele não vai fazer cagada. Uma coisa que eu amo nele, e por isso que eu citei Petrovic, é que ele não arrisca. Ele não tenta coisas difíceis, ele faz o básico, o simples, com os pés e não faz merda. Isso evita que ele faça qualquer cagada. Ele não tenta fazer mais do que as habilidades dele permite. Isso é muito bom, cara, porque você tem uma segurança que o cara não vai estragar a partida. Coisa que os outros 2 goleiros do Manchester não estavam trazendo ali, cara. E você vê que o jogo é pegado, é difícil e ele entregou, cara. Pra mim, o melhor em campo do Manchester e salvou a partida, eu diria, cara. Com certeza aí vocês devem muito a Lamens hoje, goleiraço. Eu acho que é isso, cara. Não tenho muito mais o que falar. Rubem Amorim precisa apresentar muito mais, ok? Não é o suficiente isso aqui. Mas ele traz uma sobrevida pra ele, porque a coisa tava triste nesse início de temporada. E hoje ele tá com uma boa pontuação, ganhou de time importante aqui e tá seguindo uma boa sequência. Hoje a gente consegue ver uma identidade clara no Manchester que até hoje ele não tinha entregado, né? Demorou muito, mas ele entregou finalmente. E o Liverpool tá numa crise insana, que aí não tem o que falar. O Liverpool tá entrando numa crise que eu não tô sabendo explicar não, velho. Eu esperava um Liverpool, e na minha análise ali, nas previsões de pré-temporada, eu falei, né, que eu não esperava o Liverpool campeão e não esperava o Liverpool, né, tendo um início muito forte. O Liverpool começa bem ali com alguns problemas e os problemas continuam acontecendo cada vez mais e cada vez mais o Liverpool tá decaindo de nível, tá numa crise realmente não muito legal. Precisa mostrar sinais positivos aí, cara. A coisa tá difícil e assusta porque o Liverpool gastou muito. Todo time que gasta muito e entrega pouco, a gente sabe, né, como é a cobrança. Eu não sei se é só o treinador não, cara, até porque se vocês veem os jogadores em campo estão entregando muito pouco também, principalmente quem chegou, cara. E o jogador que era o titular absoluto ali, né, o jogador incrível, também tá entregando muito pouco nesse início, então não dá tanto pra culpar o treinador. Obrigado a presença de todos, todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira, like, hype, compartilhamento, muito obrigado mesmo. É isso, rapaziada, tchau!